Graça e paz, irmãos, boa noite. Amém. Peço que os irmãos abram a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 9. Enquanto a administração do louvor estava acontecendo aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, quanto spoiler da mensagem. O Senhor adiantou algumas coisas que nós vamos estudar nessa noite em sua palavra. E eu só creio no meu coração que é porque Ele tem algo para falar para você nessa noite. Então prepare o seu coração para o que a palavra poderosa de Jesus vai ministrar na sua vida essa noite. Amém? Atos capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 1. Que diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Amém. Não vou orar, porque já oramos agora, antes de começar. Mas esse texto me levou a refletir em uma coisa específica. Talvez você vai estranhar esse começo agora. Quantas experiências com o amor você já teve? O amor, ele vai além de um sentimento bom que experimentamos, e ele vai além até mesmo de atitudes pontuais, demonstrativas. O amor é transformador. Amar alguém lhe dá a capacidade de gerar diferentes respostas no seu íntimo, de incitar diferentes atitudes, comportamentos. Esse é o efeito e o poder que o amor tem sobre nossas vidas como seres humanos. Se o amor dado a alguém é corrompido pelo pecado, é egoísta, é controlador, é autoritário, então os efeitos gerados na pessoa amada serão negativos. Mas eu vou usar um exemplo agora, para você entender o que eu estou querendo falar. Você já presenciou uma criança recebendo um amor puro e genuíno? Por mais retraída e envergonhada que essa criança seja, se ela tem contato com o amor
que dá atenção, que enxerga ela, que tem interesse, a resposta natural da criança é amar de volta. Aquela criança, se você fizer um teste, se você fizer isso com alguma criança, você vai ver que aquela criança vai ficar o resto do dia, o resto da noite perto de você. Ela vai querer conversar com você, ela vai querer brincar com você, ela vai querer que você escute as piadas dela, escute as histórias dela, porque ela amou você de uma forma natural. Essa é a resposta natural do amor verdadeiro. E hoje pensaremos um pouco mais sobre isso. A resposta natural do amor. Então, voltando para o texto que nós lemos, nós temos Saulo de Tarso. A história registrada de um homem, né, chamado Saulo de Tarso. E Saulo, em suas cartas, depois Paulo, né, nós sabemos, nós conhecemos, mas em suas cartas ele se apresenta de um modo muito peculiar. Saulo de Tarso, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Isso é em Filipenses 3, capítulo 5. Em 1 Timóteo, ele ainda se chama de blasfemo, insolente e o pior dos pecadores. É assim que o apóstolo Paulo se apresenta. Como um homem irrepreensível na lei, em primeiro lugar, fariseu em sua conduta, o que significava uma conduta moral maior, melhor do que até mesmo os judeus, que já viviam de uma forma muito rígida ali, no cumprimento da lei, né? E aí ele não era só rigoroso, os fariseus não eram só rigorosos na lei de Moisés, mas também em uma lei oral que foi construída ao longo dos anos, né? Então, essa lei criada pelos homens a partir de uma tradição religiosa, e eles seguiam rigorosamente, por isso ele se chama de irrepreensível. E esse grupo que Saulo participava era um grupo tão radical e influente que eles foram responsáveis pela perseguição e morte de inúmeros cristãos, incluindo o próprio Jesus Cristo. Então, Saulo de Tarso, um dos maiores perseguidores da Igreja de Cristo de sua época, em sua experiência registrada na Bíblia, nós temos o testemunho do consentimento de Saulo, na morte do primeiro mártir da Igreja primitiva, Estevão, lá em Atos capítulo 8, verso 1. E no próprio texto que lemos aqui, capítulo 9, a gente vê que Saulo não estava planejando mudar os seus planos, não estava querendo mudar o seu estilo de vida. O texto começa dizendo, né, que Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Então, era um estilo de vida que estava ali no coração, que movia todas as atitudes de Saulo. Saulo, ele não fazia isso, então, por uma falta de amor ou por ser muito mau. Ele era um homem maldoso, tinha ódio no seu coração. Mas porque ele foi ensinado a amar a lei, a zelar pelo cumprimento da lei. E porque sobrou amor na sua vida a um Deus apresentado por uma religiosidade, não ao verdadeiro Deus, os seus olhos se fecharam para a revelação do verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Mas houve em sua vida um dia, um momento que tudo mudou. Em seu anseio por prender e matar aqueles transgressores da lei, porque era assim que Paulo via, esse povo está desagradando a Deus, esse povo está pecando contra o Senhor e está espalhando essa pecaminosidade. Isso é uma seita, a gente precisa combater. Então esse era o coração de Paulo, ele queria agradar ao Senhor, né? Ali, ao Senhor que ele foi apresentado pela tradição e pela religiosidade. Então nesse anseio, né, ele vai para prender os judeus traidores que abandonaram a tradição. Paulo vai, pega Saulo antes, vocês entendem, né, irmão? Saulo, Paulo. Paulo ele pega uma autorização com o sumo sacerdote para prender o que o texto fala, homens e mulheres que pertencessem ao caminho na cidade de Damasco. Então ele vai todo amparado por lei para prender e matar um monte de gente, né? Olha que coisa.
Depois daquele dia, o perseguidor se torna perseguido. Depois daquele dia, o homem motivado pelo zelo odioso se enche de um amor zeloso. Depois daquele dia, o homem que se gloriava de suas conquistas religiosas passa a considerar tudo como esterco, como perda. Depois daquele caminho de Damasco, tudo mudou. E aí eu penso, o que foi que esse homem viu? O que esse homem conheceu para que tal transformação ele alcançasse? Qual foi a experiência que ele teve para ele mudar assim da água para o vinho? O texto bíblico diz, a partir do versículo 3, acompanhe comigo, do capítulo 9. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Meus irmãos, naquele dia, esse homem viu o que olho não viu e ouvido não ouviu. E ele conheceu o que ultrapassava a barreira do seu intelecto bem capacitado e estudado como fariseu. Ele teve uma experiência real com o verdadeiro Deus de Israel. E foi nesse caminho que Paulo conheceu o amor de Deus, que não considerou o sangue que tinha em suas mãos de tantos filhos mortos. Deus não considerou o ódio em seu coração e a blasfêmia em seus lábios, mas escolheu, apesar de suas falhas, e se revelou a ele, abrindo os seus olhos espirituais. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Foi nesse caminho que Paulo conheceu o amor de Deus. E sabe, meus irmãos, um dia eu e você passamos por essa mesma experiência. Houve um dia em nossas vidas, um minuto, que todo o resto perdeu a importância. Porque nós conhecemos a Jesus Cristo, porque os nossos olhos espirituais se abriram e nós vimos aquele que é o nosso Salvador. Mas nós continuamos com a nossa natureza pecaminosa. Então é tão fácil para nós esquecermos dessa revelação que um dia tivemos. É tão fácil substituir o conhecimento de Deus por práticas religiosas. É tão fácil para nós voltar a dar importância para todo o resto que a gente tinha perdido a importância um dia. Então hoje, o meu objetivo aqui, o que o Senhor quer falar e lembrar aos nossos corações, é lembrar quem é esse Jesus, para que o seu coração volte a queimar de amor de Jesus. Porque conhecer a Deus gera em nós um amor ardente. Então, vamos ver quem é esse Jesus que Paulo conheceu ali naquele dia, né? No versículo 3, né, que é o momento do encontro de Jesus com Paulo, com Saulo, no caso. Nós vemos aqui Jesus se revelando como o Deus que vê. Meus irmãos, Saulo não imaginava que o próprio Cristo estava vendo e acompanhando as suas ações no dia a dia, né? Saulo, ele não conheceu a Jesus Cristo encarnado, mas ele certamente ouvia falar dele e por isso que ele passou a perseguir os cristãos. Isso que motivou toda a perseguição que ele mobilizou. Então, para ele, Jesus não tinha ressuscitado. Para ele, Jesus era um homem, um revolucionário morto, que incitou um monte de coisa no meio da igreja dos judeus, e agora ele estava consertando ali a bagunça que Jesus tinha feito, né? Então, para ele era impossível que o alvo principal de sua perseguição estivesse ciente do que ele estava fazendo, muito menos do que passava em seu coração. Mas aí é que Paulo estava enganado, porque o nosso Deus é o Deus que vê, é o Deus que nos vê. Jesus viu Paulo naquele caminho, Jesus viu Paulo no deserto que ele estava passando, Jesus viu Paulo na escuridão dos seus dias sangrentos, na escuridão do seu coração, dos seus pensamentos carregados de tanto ódio. Jesus viu Paulo e o encontrou.
E naquele dia, aquele que é o próprio amor visitou Paulo naquele caminho de Damasco. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. É o Deus que vê. O Deus que nos vê. Vamos nos lembrar de Agar, a escrava de Sarai. Ela estava fugindo dos maltratos da sua senhora. Ela estava no meio de um deserto, totalmente sozinha, sem expectativa de um futuro. Ela tinha ido ali mesmo para morrer, porque o que é que uma escrava, grávida do seu senhor, foragida, teria mais de vida? Nada. Mas ali, naquele deserto, o anjo do Senhor, uma representação do próprio Cristo, lhe apareceu. O anjo do Senhor, a palavra diz, que a ouviu em seu sofrimento. E foi ao seu encontro. E após aquela experiência profunda com Deus, ela o chamou de o Deus que me vê. O Deus que me vê. Então, pensemos em outro exemplo. Natanael, um dos 12 escolhidos por Jesus. Lá em João, capítulo 1, versos 45 a 49, a palavra de Deus conta: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Felipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E perguntou Natanael: de onde tu me conheces? E Jesus respondeu: eu o vi, quando ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. E aí Natanael declara: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, porque o nosso Deus é o Deus que nos vê. Mesmo quando nós não sentimos, mesmo quando nós não achamos, o Senhor está nos vendo. O Senhor nos vê, meus irmãos, em nosso sofrimento, em nossas alegrias, em nossas conquistas, em nossos dilemas, nossas dúvidas, nossa solidão. Deus nos vê. Ele é o Deus que nos vê. E esse Deus que nos vê viu Paulo a caminho de Damasco e se revelou a ele. E teve um encontro verdadeiro com ele. Quem é esse Jesus? Ele é o Deus que nos vê. Amém? Em segundo lugar, ele é o Deus que se identifica com o seu povo. Paulo fala ali, né? Saulo, por que você me persegue? E aí Saulo responde: Senhor, quem és tu, Senhor? E aí, olha a apresentação de Jesus. Ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. E aqui é algo interessante, porque percebam, Jesus já havia ressurreto. Jesus já estava à direita do Pai. Jesus já estava reinando novamente. Mas ele diz: eu sou a quem você persegue. Ele mais uma vez toma o nosso lugar e se identifica conosco. O Deus que se identifica com o seu povo. Nós sabemos que sua maior identificação se comprova em sua encarnação. Ele é o Deus que se fez criação para se identificar com a gente, para ser um de nós, semelhante aos homens, humilhando-se a si mesmo. Em Hebreus 4,15, o autor diz, falando sobre Jesus: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele se identifica com a gente, com os nossos dilemas, com as nossas dores, com as nossas tentações. Ele é o Deus que se identifica conosco. Amém. Glória a Deus. Se identifica com o seu povo. Isso quer dizer que ele está ali perto. Ele não está longe. Ele não é um rei que está lá soberano no seu trono e só assim, distante, vendo o caos acontecer e o povo está sendo perseguido e eu vou ficar aqui porque eu estou bem, eu estou com os meus guardas. Não, esse não é o tipo de rei que Jesus é. Ele é rei, ele é todo soberano, mas ele está no meio da perseguição com a igreja. Ele fala para Saulo: eu sou a quem você
sozinhos, pelos dilemas da vida sozinhos. É o mesmo Deus que viu o temor e o amor em 3 jovens que se recusaram a ajoelhar-se em adoração a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Mas quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente, apareceu o 4º homem na fornalha. Esse é o nosso Deus, que está conosco, meus irmãos. Ele não nos deixa. Glória a Deus. Ele não nos deixa. É o Deus que diz lá em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando? Quando isso aconteceu? Eu não lembro disso ter acontecido. E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. A mim. Esse é o nosso Jesus. O Jesus que se coloca no nosso lugar. Ele se colocou no nosso lugar na cruz do Calvário. Ele tomou as nossas dores e as nossas aflições. Ele tomou os nossos pecados. E ele carregou consigo naquela cruz para que nós tivéssemos vida. Esse é o Jesus. Ele se identifica conosco. Glória a Deus. Nosso rei não é distante. Nosso rei está bem perto. Ele se coloca no nosso lugar. Ele se identifica com cada um de nós e conosco juntos como um povo. Que rei maravilhoso. Que rei glorioso, meus irmãos. Que rei majestoso, porque ele é tão bom, ele é tão grande e ainda assim ele nos entende, ele nos acolhe, ele nos vê, ele sente a nossa dor. Um Deus que se identifica com o seu povo. Quando que a humanidade ia sonhar com algo tão maravilhoso? Nós somos um com ele. E ele se identifica conosco. Quem é esse Jesus que transformou, trouxe tal transformação à vida de Saulo? Em terceiro lugar, ele é o Deus que fala. Nós vemos na experiência de Saulo que Jesus ordena que ele vá até a cidade, que ele chegue e que ele espere ali. Porque alguém vai dizer e vai dar a instrução do que fazer. E olha como Deus é lindo, gente. Jesus vai e já está ministrando ao coração de Saulo. Jesus leva Saulo ali naquele jejum intenso, sem água, sem comida, por 3 dias. Acho que talvez ali naquela sua indagação: o que foi que aconteceu comigo? Eu estou cego, quem foi que eu encontrei? Esse Jesus é o que eu estou perseguindo. E aí ele vai ministrando e diz, a palavra diz que ele recebeu uma visão dizendo que um irmão chamado Ananias, ou seja, algo tão específico, Jesus é assim, um irmão chamado Ananias estaria ali para impor-lhe as mãos e para que ele voltasse a viver. Então Saulo, ele já está orando em oração ali, e o Senhor já falou ao seu coração, e ele fala também ao coração de Ananias, um discípulo que estava naquela cidade. E eu imagino que não foi nada fácil para Ananias cumprir essa ordem de Jesus, né? Porque Saulo, um perseguidor da igreja, ele argumenta com Jesus de tanto medo assim que devia estar no seu coração, né? Jesus disse: vá lá e ore por Saulo. Aí ele diz: mas Senhor, tipo assim, Jesus, o Senhor sabe quem é que o Senhor está mandando eu orar? Porque assim, ele veio com um mandato assim, de prisão para mim, que assim, sou seguidor do Senhor, sabe? Aí tem certeza que é para eu orar por ele. E Jesus vai e fala: é ele mesmo. Você vai lá encontrar com ele. Você vai lá orar por ele. E
E Jesus dá instruções, dá uma ordenança tão clara, tão específica, tão objetiva ali, né? Deus, ele fala com Ananias e ele dá até a rua, a casa, tudo certinho. Você vai lá, você vai encontrar com ele. Então Deus, ele é esse Deus que fala, meus irmãos. Deus fala. Ainda hoje ele fala através de sua palavra poderosa. Esse Deus, ele se preocupou em registrar em palavras, durante sei lá quantos anos, tudo aquilo que ele queria falar para nós. E nós podemos, na nossa casa hoje, abrir essa palavra e falar com Jesus e ter as suas palavras ministrando ao nosso coração, nos dizendo aquilo que podemos melhorar, nos dizendo como podemos nos tornar mais parecidos com Ele. Então, Jesus, ele ainda fala hoje, mas Ele é o Deus que fala de forma específica também. É o Deus que mandou o seu Espírito Santo, que conduz o nosso coração, que direciona as nossas atitudes, as nossas palavras. E se nós tão somente nos entregarmos ao Espírito Santo, Seu Espírito Santo, o Senhor conduz a minha vida. O que é que o Senhor quer que eu faça hoje? E se a gente ouvir com atenção, a voz do nosso coração vai falar as instruções específicas de quando você precisa orar por alguém, de quando você precisa ligar para alguém, de quando você precisa visitar alguém, cuidar dos irmãos, até mesmo aqueles mais difíceis, que nem Ananias fez, né? Ananias foi numa missão impossível. Mas, gente, quando a gente segue o Espírito Santo, olha que experiência. Era uma missão impossível para Ananias. Eu acho que ele foi, Jesus, eu vou obedecer ao Senhor, mas quando eu chegar lá, eu não sei o que esse Senhor vai fazer. Será que ele vai pular em mim? O que ele vai fazer? Mas ele foi. E Jesus já estava falando com Paulo, já estava quebrantando o coração de Paulo, já estava conduzindo ele a esse lugar de adoração, de entrega, e tudo o que precisava era que Ananias obedecesse. Amém. E se nós estamos ouvindo, atentos ao Espírito Santo, meus irmãos, é esse tipo de experiência que Ele quer nos dar ainda hoje. Porque o nosso Deus é o Deus que fala. É o Deus que chamou Abraão e que falou com Abraão inúmeras vezes. É o Deus que usou o profeta para trazer o rei Davi ao arrependimento. É o Deus que usou poderosamente os profetas Jeremias, o profeta Isaías, para dar avisos do céu para o seu povo e trazer eles ao arrependimento. É o Deus que conduziu Daniel num jejum de consagração e abriu portas para ele no reinado e num tempo idólatra e caído. Esse é o nosso Deus. Ele continua falando aos nossos corações. E hoje nós o temos dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos sua morada. Então, quão mais fácil é ouvir essa voz e obedecer. Esse é o nosso Deus. Ele nos fala. Ele nos dá instruções específicas. Ele quer falar conosco. Ele quer se revelar a nós. Ele quer nos dar essas instruções, esses direcionamentos específicos a cada um de nós, de acordo com a nossa vida, de acordo com a nossa história, com a sua vontade. Ele quer nos usar uns para os outros. O nosso Deus, o nosso Jesus, é o Deus que fala. Amém? Você crê nisso de verdade? Amém. Jesus fala aos nossos corações. Ele fala ainda hoje. E nós não podemos ser incrédulos quanto a isso. Todo domingo, toda quarta-feira à noite, todo pequeno grupo, toda escola bíblica, é o Senhor falando para nós palavras poderosas que vão transformar o nosso coração, direcionadas pelo seu Santo Espírito, usando os nossos pastores, a nossa missionária, os pregadores que aqui estão. É o Senhor, meus irmãos. Amém. Nós precisamos nos preparar para esse momento. Nós precisamos estar com o coração, com
preparar o nosso coração, preparar o nosso espírito para ouvir a voz do Senhor. Porque Ele é o Deus que fala. Por fim, o nosso Deus é o Deus que transforma. Saulo se torna em Paulo. Ele é transformado. Imediatamente após a sua experiência com Jesus, os frutos de sua transformação ficam estampados para todos os que estão ao seu redor. Vamos lá para o texto. No versículo 19, segunda parte B. Diz assim, 19 e 20 por enquanto. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Como assim? Paulo era aquele homem que estava perseguindo Jesus, que queria prender todo mundo. E agora ele está lá pregando e crendo. Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Essa é a transformação que o nosso Deus faz. No verso 28 continua falando: assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. E ela se edificava, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Irmãos, esse Saulo, ao se deparar com o amor perfeito, ao se encontrar com o verdadeiro Deus de Israel, a ser liberto de seu engano, ao conhecer a revelação do Deus encarnado, o coração de Paulo parece que não se contém. Nem o orgulho dele fica, nem a tradição de anos de vida fica. Ele é tomado por um amor ardente por esse Deus maravilhoso. Esse amor que transborda. Ele não conseguia mais ficar calado. Ele não conseguia guardar aquela experiência para ele mesmo. Ele não conseguia guardar aquele Deus para ele mesmo. Ele queria compartilhar. Ele queria tirar os seus irmãos judeus do engano. Ele queria transbordar e falar para todas as pessoas: esse é o Deus que eu sirvo. Jesus é o Filho de Deus. Esse é o Deus que me encontrou no caminho do deserto. No deserto do meu coração, na escuridão da minha mente, Ele me iluminou, trouxe luz ao meu entendimento, e hoje eu vejo, Ele é o Filho de Deus. O homem que blasfemava contra Jesus, o homem que antes perseguia os cristãos, responsável pela morte de tantos, homem altivo, fariseu, que acreditava ser irrepreensível, o homem apegado às suas conquistas humanas. Lá em Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 7, você pode só ouvir, diz o seguinte: olha o que esse homem diz. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas, mas eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aleluia! Olha a transformação que Deus fez na vida desse homem. Considerei tudo como perda. Tudo. Ainda em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 20, ele diz: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo
E o morrer é lucro. Amém. Ele que matava os cristãos, os pequenos cristos desse mundo. Agora diz: eu morro por Jesus. Se precisar, eu morro. Eu já perdi tudo, todos os meus títulos, todas as riquezas, tudo que eu conquistei até aqui, o meu futuro que eu tinha conquistado. Eu perdi tudo por Jesus, porque Ele é mais importante, porque Ele é maior, porque o seu nome é mais soberano, porque o seu nome é mais alto, porque Ele é santo, porque Ele é o Deus que me vê, porque Ele falou comigo, porque eu me encontrei com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Foi essa a experiência de vida de Paulo. Deixe-me lembrar, meus irmãos, que após o seu encontro com Cristo, Paulo gastou a sua vida inteira pelo que é eterno. Ele teve uma vida inteira de entrega ao Senhor, de serviço aos seus irmãos, de renúncia, de pastoreio, de pregação da palavra, de ser uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo aqui na terra. Paulo, ele nunca mais deixou Jesus. Paulo encontrou nele o seu sentido, a sua motivação, a sua razão de ser. Paulo entregou o seu corpo, caminhando quilômetros para pregar o evangelho, sendo açoitado, perseguido, preso, passou por fome, naufrágios, tudo isso por amor a Cristo. E no fim de sua vida, ele completou sua carreira com a plenitude de quem entregou tudo para Jesus. Amém. Glória a Deus. Sua vida foi o fruto do seu amor por Jesus. Tudo que Paulo fez, conduzido pelo Espírito Santo, ele só fez porque ele amou de uma forma inexplicável a Jesus. Porque naquele dia, naquele encontro, seus olhos foram abertos. E ele entendeu que ele ia para o inferno e agora ele não vai mais. E ele entendeu que ele precisava compartilhar isso com o máximo de gente possível para tirar o máximo de gente do inferno. Ele entendeu esse Deus. Ele se deixou ser abraçado por esse Deus. E ele entregou tudo por esse Deus. Aleluia. E o seu amor por Jesus foi fruto do seu conhecimento de Deus. Foi porque ele conheceu a Jesus que ele pôde amar da forma que ele amou. Paulo não só se conteve com aquela experiência única naquele dia, mas mesmo ele tendo visto com seus próprios olhos a Cristo Jesus, uma coisa que todos nós aqui só faremos quando estivermos no céu com Ele, ele não se conteve. Eu quero mais esse Jesus. E ele buscava em oração, e ele buscava na palavra, e o Espírito Santo lhe revelava as doutrinas da nossa fé, e ele foi escrevendo tudo aquilo que nós temos hoje de revelação do nosso Deus. Foi o seu amor por Jesus. O seu amor por Jesus foi fruto do seu conhecimento de Deus. Ele prosseguiu em conhecer Jesus. E é para ganhar a Cristo, para conhecer a Cristo, a ponto de se misturar com quem Ele é. Veja que lá no capítulo 3, ele fala assim, eu considerei tudo como esterco, eu considero tudo como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Veja, o que é que ele quis dizer? Eu quero ser encontrado em Cristo. Eu quero conhecer tanto esse Jesus, eu quero ter tanta intimidade com Ele, que a gente vai se parecer e que a gente vai se misturar. E eu não vou saber onde começa Paulo e onde termina Jesus. E as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: olha ali o mini Cristo, olha o pequeno Cristo,
Ele é muito lindo. E quem conhece verdadeiramente esse Jesus Cristo ama. Não há outra saída. Não tem outra resposta. Quem tem contato com esse tremendo amor, a personificação do amor, só consegue amar de volta. Porque conhecer a Deus gera em nós um amor ardente nos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Esse amor ardente vai além do que nós podemos compreender. Às vezes, quando a gente fala assim, eu quero ser apaixonado por Jesus, eu quero ser perdidamente, loucamente apaixonado por Jesus, a gente pensa em sentimento, somente em arrepios ou em mistérios sobrenaturais que acontecem na nossa vida, na nossa experiência com Ele. Mas ser apaixonado por Jesus, meus irmãos, é mais do que isso. Toca o íntimo do nosso ser. Nos faz suportar as circunstâncias mais difíceis que nós podemos imaginar. Nos faz renunciar com alegria aquilo que é de mais precioso para nós. E essa é a chave da nossa transformação e irrepreensibilidade diante do Senhor. Por muito tempo, Paulo acreditou que seria santo e irrepreensível se tão somente seguisse a enorme lista de regras humanas que iam controlar a sua vida, que iam controlar a sua conduta, e ele não ia pecar contra Deus. Mas mais na frente do seu ministério, lá em Colossenses, ele fala que essas regras não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Não são regras humanas, meus irmãos. Não é religiosidade, não é nem religião. É Jesus Cristo. É conhecer a Jesus Cristo. Paulo entende que é um lugar de intimidade, que é a volta para o jardim de plena comunhão com Deus, que transforma. É buscar tanto, é conhecer tanto a esse Jesus, que aí eu acabo sendo achado nele, achado em quem ele é. E o amor gerado no nosso coração nesse lugar de intimidade é poderoso para refrear os impulsos da nossa carne. Porque agora não é porque eu tenho que agradar o pastor, não é porque eu tenho que ser bom testemunho, não é porque eu não quero que os irmãos falem mal de mim, é porque eu amo tanto Jesus, eu não posso entristecer o coração dele. Eu não posso fazer essa fofoca porque eu vou estar entristecendo o meu amado. Eu não posso ser corrupta porque aí eu vou estar entristecendo o coração do meu amado. E é isso que refreia, é poderoso o suficiente para refrear os nossos impulsos naturais e carnais. É um coração rendido a Jesus Cristo, completamente apaixonado por Jesus Cristo, que nos faz renunciar até o que é lícito, até o que é permitido. Eu digo, não, eu vou renunciar, porque eu quero mais desse Deus, porque eu quero mais dessa presença, eu quero mais desse amor perfeito na minha vida. Então eu não vou mais comer por um dia, porque eu quero ficar em jejum, em consagração ao meu Deus, porque eu quero mais dessa presença na minha vida. Então eu não vou mais gastar meu tempo com distrações, eu não vou mais ficar tanto tempo assim nas redes sociais, eu não vou mais ficar tanto tempo assim assistindo televisão, porque eu quero mais dessa presença. E eu vou renunciar até o que é lícito para ter mais de Jesus na minha vida. Como não amar Jesus, meus irmãos? Se conhecemos Jesus verdadeiramente, nós o amamos. Essa é a resposta natural ao amor que recebemos. Nós o amamos porque Ele nos amou em primeiro lugar. Ser apaixonado por Jesus não é coisa de novo convertido. Não é coisa de primeiro amor. Nós podemos e devemos amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, em toda a nossa vida, na nossa trajetória cristã. Às vezes a gente se incomoda porque diz, não, esse irmão só está ali rendido na hora do louvor, com as mãos para o alto, porque é o primeiro amor, bichinho, convertido agora, né? Daqui a pouco passa. Não, esse irmão só vai para todos os cultos, esse irmão só vai para os cultos de
que nós vamos orar ao Senhor logo após o término dessa mensagem. Mas, meu irmão, minha irmã, se você sente que pode dar mais do seu coração para o Senhor, se você sente que ainda ama pouco demais comparado ao que Ele fez pela sua vida, talvez falte em você conhecimento de quem Deus é. Talvez falte em você intimidade com Jesus. Busque mais, ore mais, leia mais a palavra, jejue mais, se consagre mais, conheça a Deus e o seu coração não vai aguentar, não vai ter outra saída, não vai ter outra resposta. O seu coração vai amá-lo com todas as suas forças. Você tem coragem e ousadia para fazer essa oração ao Senhor? Senhor, me faz chamar mais. Senhor, eu tenho conhecido tantos outros deuses. Eu tenho me aprofundado em tempo de intimidade com tantas distrações. Ou com uma versão do Senhor que eu criei para mim, pela minha religiosidade. Mas hoje eu quero te amar mais. Me encontra, Jesus, como o Senhor encontrou Paulo. Como o Senhor encontrou Agar, como o Senhor encontrou Natanael e tantos outros. O que foi que Abraão viu que mudou toda a rota de sua vida? O que foi que Pedro viu, que André viu, que Tiago viu e deixou tudo por Jesus? O que foi que esses grandes homens viram, que renunciaram tanto? Senhor, se revela a mim como o Senhor se revelou a eles. Traz à minha memória quem o Senhor é, para que eu fique completamente e perdidamente apaixonado pelo Senhor. Jesus, me faz chamar mais. Renova em mim essa canção do amor. Renova em mim esse amor pelo Senhor. Tanto tempo, Senhor, eu tenho perdido amando outras coisas e dando meu coração para tantas outras coisas, Senhor. Eu quero ser a menina dos teus olhos. Eu quero ficar ali horas contemplando o Senhor. Eu quero ficar horas adorando ao Senhor, admirando a tua beleza. E aí, Senhor, eu quero que nenhuma outra distração tire o meu olhar de ti, para que eu permaneça com os olhos fitos no autor e consumador da minha fé. Senhor, nos faz chamar mais. Nos faz chamar mais, Jesus. Nos faz chamar mais, Jesus. Renova em mim a canção do amor. Faça dessa música uma oração. Renova em mim a canção. Clame ao Senhor tudo que você tenha, para que você saia daqui transformado, para que não seja mais um culto de oração, para que você não saia daqui apático, mas que você tenha vida de Jesus na sua vida, que você se perca quem Ele é, que você conheça quem Ele é e que você se perca de amor por esse Deus maravilhoso. Renova em mim a canção do amor por ti, Jesus. Leva-me de volta ao lugar do encontro, aquele caminho, Senhor, aos primeiros dias. Faz-me de novo, leva-me de volta ao lugar do encontro, aos primeiros dias. Faz-me de novo, leva-me ao lugar onde
Fiquemos como um só, um povo só, juntos, unidos, clamando.
Ele é o Deus que escuta, que responde a nossa oração. E eu quero te amar mais, Jesus. Eu quero responder ao teu chamado. E eu quero te amar mais. Eu quero renunciar mais. Tem sido tão difícil para mim renunciar coisas que deveriam ser fáceis, porque eu tenho amado tanto as coisas desse mundo. Mas eu quero te amar mais do que tudo. Mais do que tudo, mais do que tudo, mais do que tudo. E eu quero que eu não vou ficar conduzindo essa oração. Clame ao Senhor onde você está. Clame ao Senhor, porque Ele vai ouvir a nossa oração. Oh, Senhor, tem misericórdia, Senhor, de nós. Espírito Santo que se move em nosso meio. Oh, Senhor, vê a nossa situação.
Senhor, nosso Deus, ouve o clamor do nosso coração, Senhor. Atende, Senhor, o nosso clamor. Atende a nossa oração. Por tua graça, por tua misericórdia, Senhor. Não permita, Senhor, que o nosso amor venha esfriar. Não permita, Senhor, que estejamos entre aqueles que nos últimos dias seu amor esfriará, seu coração esfriará. Ó Senhor, acende a chama em nosso coração, acende o amor em nosso coração. Batiza-nos com o batismo de amor, que possamos, ó Deus, nos manter amando o Senhor mais do que qualquer coisa ou qualquer pessoa nesse mundo, Senhor. Acima de tudo, acima de todos, Espírito Santo de Deus, sopra em nosso coração, enche o nosso coração de amor pelo nosso Senhor, que possamos retribuir esse amor com o qual Ele nos amou primeiro. Ajuda-nos, ó Deus, transforma-nos, dá-nos experiências com a Tua Palavra, com o Senhor. Queremos conhecer o Senhor, não apenas na mente, não apenas no intelecto, mas no coração. Abre os nossos olhos espirituais, que possamos te conhecer como Paulo e ter a nossa vida transformada a cada dia. A cada dia, te pedimos, Senhor, a cada dia queremos te conhecer mais e te amar mais e nos entregar mais ao Senhor. Ouve a nossa oração, Senhor. Faz isso com todos nós que aqui estamos, com toda essa igreja que o Senhor tem chamado para se congregar nesse lugar. Faz isso com o teu povo, Senhor, em nossa nação. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos. Nós te agradecemos.